Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Deixa eu aumentar o som aqui. Estamos ao vivo para mais uma live de aquecimento da mentoria TCC 4.0. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre as estratégias de intervenção em TCC. Viemos então, na segunda-feira, no tema sobre avaliação diagnóstica, comentamos um pouquinho sobre a anamnese, sobre o exame de estado mental, sobre esse processo de avaliação inicial do paciente. Ontem conversamos sobre fundamentos, fundamentos da TCC, tá certo? Fundamentos da TCC, falando sobre modelo cognitivo, sobre conceituação, né? Então estamos construindo aí o raciocínio clínico que acontece ao longo do processo terapêutico, né? Com todos os nossos pacientes. Nós começamos avaliando, partimos para a formulação do caso, para a definição, de um diagnóstico teórico desse paciente, para então adentrarmos as estratégias de intervenção, que é o tema de hoje, né? Amanhã falaremos sobre outros modelos terapêuticos que nós podemos integrar estratégias também no nosso plano de tratamento. Vamos comentar principalmente sobre ACT, sobre a DBT. E na sexta-feira vamos comentar um pouco sobre como nós fazemos para tratar quando o paciente de fato, fecha diagnóstico para alguns transtornos e qual o raciocínio clínico dentro desses quadros, Porque nós tratamos o paciente independente dele fechar critério diagnóstico para um transtorno ou não lá no início, Ou no decorrer do processo também. Nós trabalhamos, de fato, aquelas demandas que são importantes para o paciente em termos de funcionalidade, de sofrimento, Então, nós trabalhamos dessa forma. Então, quero dar as boas-vindas aí pro pessoal que já está entrando. Quem quiser pode deixar a pergunta ali naquele balãozinho que tem um ponto de interrogação também, Fiquem à vontade, que eu vou estar de olho aqui também nos comentários de vocês, tá? Então, o primeiro aspecto que nós precisamos considerar, quero comentar dois grandes aspectos para que então isso faça sentido, e introduza as estratégias que eu vou comentar com vocês propriamente dito. O primeiro aspecto é esse que eu comentei com vocês agora, De entender, de ter muita clareza que a estratégia de intervenção, ou seja, quando você vai aplicar as técnicas com o paciente, isso requer que você já tenha percorrido um caminho com o paciente de avaliação e de formulação do caso, E eu digo e insisto nisso porque é incansável, Às vezes que eu percebo os alunos fazendo o caminho inverso, na verdade, Ou o caminho mais curto, Tentando pegar um atalho aí, partindo só da queixa principal que o paciente traz para a intervenção, Então, hoje mesmo vi alguns relatos assim: o paciente me diz que aconteceu tal situação com seu filho, o filho dela está fazendo isso e isso está reagindo mal e está acontecendo isso. Então, uma paciente que está com problemas com o filho, por exemplo, um filho adolescente, e aí a colega já queria saber qual intervenção é indicada para uma mulher que tem um filho que está reagindo dessa forma, Então, veja, antes de nós, de fato, por que normalmente os profissionais têm essa angústia de não saber exatamente onde intervir, de não saber qual a técnica? Exatamente por não ter muita clareza sobre o que de fato precisa intervir. É como se nós ficássemos com: meu Deus, como é que eu vou mudar essa situação para que então a paciente fique bem? Nós não temos o alcance para mudar essa situação, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, na reação do filho, para que então a paciente fique bem. Não é verdade? Então, nós precisamos identificar quais são as demandas psicológicas advindas dessa situação, para que então, com isso claro, saibamos selecionar as estratégias. Ok? Então, gente, esse é um princípio que ele é bastante básico, bastante inicial, mas que é muito esquecido. Nós precisamos, antes de escolher a técnica, ter muita clareza sobre qual é
a demanda, a necessidade psicológica que aquele paciente apresenta dentro da situação que ele relata. Por isso que nós caminhamos em avaliação, em formulação do caso, em aplicar os fundamentos da TCC na prática clínica, que nós conversamos um pouquinho ontem, para então selecionarmos as estratégias, ok? Então, primeiro passo para entender, para partirmos aí na live de hoje é este, né? A seleção das estratégias de intervenção depende de um processo anterior que é composto pela entrevista clínica, pela avaliação diagnóstica, né? Pela formulação do caso, e aí sim nós teremos mais condições de traçar um plano de tratamento mais preciso, mais adaptado às necessidades desse paciente. Não pulem da queixa principal para qual técnica que eu tenho que aplicar. Não costuma dar certo, porque você está dando tiro no escuro, né? Porque normalmente você vai tentar intervir na situação do paciente. E a gente não tem acesso a mudar a situação, como eu falei ontem, né? Nós trabalhamos com a forma que o paciente interage com esta situação e como ele reage a estas queixas, a essa situação, problema, né, que ele traz. Primeiro ponto. Segundo ponto é entender que as intervenções em TCC, elas não são um amontoado de técnicas aleatórias, né? Ah, foi colocado lá, pegou um monte de técnica, juntou num livro e falou, essa aqui são as técnicas da TCC. Toda intervenção que nós fazemos em terapia cognitivo-comportamental, ela está dentro de uma estrutura que fundamenta o próprio modelo terapêutico. Então, quando você for ler, for estudar sobre os princípios da TCC, que nós começamos a falar ontem, você vai ver que ali estão descritas várias dessas intervenções. Então, nos princípios da TCC, não fala só sobre uma teoria antes da intervenção, né? Uma teoria ali de fundamento inicial, não, fala também sobre como deve ser essa estrutura de intervenção. Quer ver como? Ali, nós começamos a comentar isso ontem, nos princípios fala que a TCC, ela é educativa. Então, a psicoeducação, né, ela é tão fundamental na TCC que ela adentrou, ela ganhou uma descrição ali de um princípio só para ela. E isso é importante nós entendermos porque, gente, prestem atenção nisso. A TCC não vai ter só a finalidade de aliviar aqueles sintomas momentâneos que o paciente está apresentando. Então, ele chegou muito angustiado, eu deixei ele falar, porque daí ele se sentiu aliviado. Ok, mas esse é o objetivo final da terapia? É para isso que você é nesse sentido que você vai caminhar com o paciente? Apenas para que ele sinta alívios momentâneos a cada sessão, quando está com você ali na intervenção? Não, né? A ideia é que sim, o paciente tenha melhora, né, da sua qualidade de vida, da sua funcionalidade, consequentemente vai ter a diminuição dos sintomas, sim, mas junto com isso, né, então dentro do pacote ali, nós precisamos educar o paciente para que ele saiba lidar melhor com as suas demandas, né, mesmo depois da alta. Aquele princípio, né, de que a TCC vai capacitar a pessoa para atuar como o próprio terapeuta, né, e no sentido de saber manejar aquelas demandas que até então eram relacionadas à queixa, era um sofrimento ou uma disfuncionalidade para o paciente. Então, mais do que aliviar sintomas momentâneos, nós temos que ter clareza sobre quais são os objetivos terapêuticos do nosso paciente. Então, nós só saberemos definir intervenções com mais precisão quando nós fizermos a lição de casa antes, né? Então, na avaliação e na formulação de caso, mas também outro ponto que eu vejo que fica muito perdido é na definição dos objetivos terapêuticos. Então, nós precisamos saber de onde vem e para onde vai, né?
a demanda do paciente, o que ele deseja alcançar com a terapia. A TCC, isso também é mais um princípio, né? Ela é orientada por objetivos. Então, observe no paciente, nos atendimentos de vocês, muitas vezes quando você percebe que o processo está estagnado, está meio ali paralisado, ou vocês me contam muito que acaba acontecendo isso. Ai, Ana, o paciente vai lá, vem, me conta sobre o dia dele, a gente fala sobre o que aconteceu e acaba a sessão. E no outro dia ele vem de novo e acaba contando sobre outra situação, outra queixa, outra coisa e acabou. Né? Então isso faz de fato o paciente, por vezes, ter um alívio momentâneo, mas isso não nos aponta para a definição de um objetivo terapêutico. Normalmente, quando acontece isso, é porque o objetivo terapêutico se perdeu. E nós precisamos constantemente revisar, cuidar para que o objetivo terapêutico esteja muito claro para o paciente. Sabe por quê? Porque aí o próprio paciente vai conseguir contribuir com a definição das pautas que serão trabalhadas, né? Então ele pode falar assim, olha, Ana, eu sei que nós estamos trabalhando a questão dos sintomas ansiosos relacionados a tal situação, mas tem uma outra questão, eu tenho percebido que eu tenho andado mais desanimado nos últimos tempos, enfim. Então o paciente sabe o que estava sendo trabalhado antes, e se acontecer de ter uma demanda que ele percebe que naquele momento é ainda mais impactante, né, para esse paciente, então a gente pode negociar a pauta, incluir a pauta, enfim, conforme ali o processo de cada um. Mas o paciente precisa saber quais são os objetivos que estão sendo trabalhados. Vocês precisam definir isso juntos, né? Senão fica realmente muito disperso, e essa dispersão geralmente causa muita angústia, né, no terapeuta, porque a gente não tem clareza sobre quais estratégias nós vamos utilizar para, então, conduzir o paciente a este objetivo, né? Além desse princípio, então, de nós definirmos o objetivo terapêutico com o paciente, de sermos orientados, né, tanto por essa formulação quanto pela formulação do objetivo, além da TCC ser psicoeducativa também, é importante que saibamos que todas as intervenções, elas precisam também contar com a participação do paciente. Então, o empirismo colaborativo também é um princípio que norteia as intervenções. Nesse ponto, a psicoeducação vai nos ajudar a fundamentar para que o paciente entenda de fato essa responsabilidade que é compartilhada. Isso vai ajustando até mesmo a atitude de muitos pacientes que por vezes podem ficar só numa condição passiva, né, esperando ver o que o psicólogo vai fazer por ele. Quero ver se você vai dar jeito na minha queixa, né? Quero ver se você vai me ajudar mesmo ou não, como se fosse só uma responsabilidade do psicólogo fazer algo por ele. Então, nós começamos a trabalhar o empirismo colaborativo na psicoeducação, e ao longo de todo o processo, nós ajudamos o paciente a compreender essa estrutura, que de fato a TCC tem a finalidade de capacitá-lo para lidar com as suas demandas. É por isso que, aí aqui adentra mais um princípio da TCC direcionado à intervenção, é por isso que nós trabalhamos com o paciente com os planos de ação. O que são os planos de ação? O plano de ação nada mais é do que a aplicação na vida real daquilo que está sendo trabalhado em terapia. Então, o plano de ação não é uma atividadezinha que o paciente vai fazer porque a psicóloga pediu, né? Senão, realmente dá muito esse caráter escolar, né, para a terapia, e não é a ideia. Ele não tem que fazer a tarefa para você. E, por favor, não se coloque nessa condição também de professorinha, né?
Ai, você não fez. Ah, se você não fizer, eu vou ficar chateado, hein? Olha, eu não acredito que você não fez. Puxa, né? Eu tinha pensado. Como se fosse uma ofensa pessoal ele não ter feito, não ter cumprido o plano de ação, por exemplo, né? Agora, quando o paciente compreende que, olha, nós estamos aqui na terapia para treinarmos estratégias que você vai aplicar na sua prática, na sua vida, porque a ideia é que a pessoa tenha benefícios na vida real dela, no dia a dia. Não adianta ele ser um excelente aluno da terapia, ali dar todas as respostas, mas os problemas que o levaram para a terapia continuam acontecendo ali, porque ele não consegue aplicar o que está sendo trabalhado na terapia na vida real. Precisa fazer sentido para o paciente, um sentido prático, né? E é para isso que o plano de ação serve, para que juntos vocês, ali ao final da sessão, vocês cheguem a um ponto de comum acordo, né? Sobre quais estratégias, como serão aplicadas durante a semana. Quando o paciente se sente, né, então, desafiado a isso, com essa responsabilidade, agora então eu vou para o jogo, né, que é a minha vida acontecendo. Eu vou testar se isso que a gente está trabalhando em terapia de fato faz sentido na minha vida real. E ele precisa ter liberdade com você de falar sobre isso. Olha, eu achei, puxa, a gente tinha pensado, né, mas na prática foi diferente, eu acho que foi muito difícil, ou acho que ainda não dei conta de fazer do jeito que eu esperava, fiz mais ou menos, né? Mas o paciente só vai conseguir avaliar essa aplicação dele durante a semana se ele tiver entendido qual é o objetivo do plano de ação. E aí sim vocês vão poder revisar, ajustar se necessário, né? E o paciente precisa compreender a função daquilo. Eu já vi várias vezes em supervisão, os alunos me levam, e quais foram os planos de ação que você trabalhou? Aí me apresentam lá as atividades que, gente, parece uma escolinha, né? Que você pega lá os formulários, as coisas para o paciente preencher, mas o que tem a ver com aquela queixa que o paciente trouxe? O que tem a ver com os objetivos que vocês traçaram para a psicoterapia? Não é só para preencher, não, a TCC fala que tem que ter plano de ação, então eu vou fazer qualquer coisa aqui porque, sei lá, algum bem deve fazer, né? Não recorram a um plano C, B, D, E, F, sem vocês pararem para pensar por que vocês não estão aplicando a melhor estratégia para aquilo. Porque se for só por falta de conhecimento do que deve ser feito, é muito mais digno que você busque o que realmente precisa ser feito naquela situação do que você encher linguiça com qualquer coisa só porque você não sabe como conduzir, né? Então a gente aprimora o nosso fazer quando a gente se dedica de fato a buscar a excelência naquilo, né? Bom, então veja que a gente comentou sobre a psicoeducação, sobre o plano de ação, sobre o fato do paciente ter objetivos terapêuticos claros, né? Tudo isso, veja que a gente já está falando sobre a forma, o jeitão de intervir na TCC, né? Até agora eu não falei de técnicas aqui para você, técnicas específicas, né? Por quê? Porque as técnicas elas precisam adentrar a essa estrutura que eu acabei de demonstrar para vocês. Quando você aplica uma técnica, ela precisa ser educativa, ela precisa estar relacionada aos objetivos terapêuticos, ela precisa ajudar o paciente a aplicar na prática aquelas mudanças, né? Senão serão apenas atividades soltas ali, que possivelmente não contribuirão muito com o paciente. Depois disso, né, depois de você ter clareza sobre esse funcionamento da intervenção, aí sim você pode aprofundar, especificar o seu plano de tratamento, as suas intervenções. Nós sabemos que em termos de estratégias, né, a estratégia central da TCC, depois da psicoeducação que a gente começa, né, e vai na sequência, eu posso citar então a reestruturação cognitiva.
A reestruturação cognitiva, ela passa basicamente por 3 momentos. E dentro de cada momento, nós temos várias formas de conduzir o paciente a este objetivo. A primeira delas, a primeira etapa, né, é a identificação. Identificação do quê? De alguns dos níveis de cognição do paciente, que podem ser os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias ou as crenças centrais. Então, este é o material de trabalho da reestruturação cognitiva, quando estes níveis de cognição apresentam, de fato, alguma forma desadaptativa de se manter no funcionamento do paciente. Então, a primeira parte é a identificação destes pensamentos ou crenças, e nesta identificação, a psicoeducação também nos ajuda muito. Vocês vão perceber, gente, que a psicoeducação ela está permeando, né? Ela permeia todo o processo terapêutico, porque o tempo todo a nossa ideia é que não apenas o paciente participe das intervenções, mas que ele entenda quais são as intervenções que estão sendo feitas, né? Então não adianta só você perguntar para o paciente e ele responder qual foi o pensamento que ele teve. É importante que o paciente compreenda o fundamento que te levou a querer saber qual foi a interpretação que ele teve daquela situação e qual a repercussão desse pensamento, né, em termos de emoções, de comportamentos, enfim. Depois que a gente identifica, então, esse pensamento com o paciente ou essa crença, e veja que essa identificação, muitas vezes ela pode acontecer espontaneamente no relato do paciente. O paciente pode descrever, por exemplo, pensamentos automáticos como sentimentos, né? Quando eu vi, quando aconteceu tal coisa, eu senti que eu nunca mais ia ser feliz, né? Então ele sentiu um pensamento, né? E às vezes eles conseguem descrever mais como uma emoção do que necessariamente quando você pergunta o que você pensou naquele momento. Muitas vezes o paciente não vai saber descrever isso, né? Mas quando ele vai contando para você, veja que esta narrativa que ele formula, né, ou seja, esse jeito de contar a história, já está trazendo a forma que ele interpretou as situações. Então, se nós estivermos atentos a reconhecer estas interpretações, nem sempre a gente vai precisar ficar perguntando, tá, e o que você pensou nesse momento? E qual foi o pensamento que você teve nesse momento? Porque, por vezes, no próprio relato, quando o paciente está montando ali a história, né, a narrativa dele, a forma que ele te traz, aquela queixa, enfim, ele já está contando como ele interpretou aquela situação. Mas para isso nós precisamos estar treinados a reconhecer que aquilo é um pensamento, tá? Ou uma crença, né? Uma crença intermediária, que pode falar a respeito de uma regra, de um pressuposto, ou de fato uma crença central, que às vezes o paciente também, por vezes, pode trazer de uma forma espontânea. Quando o paciente não traz de forma espontânea, o principal fundamento que nos auxilia, né, a conduzir o paciente na busca pelas respostas é o questionamento socrático, que vai fazer justamente esse processo de facilitar, de treinar o paciente para buscar respostas. Então a gente ajuda o paciente a sair de uma condição passiva, onde ele só espera que respostas e soluções sejam dadas, para uma condição ativa, ou seja, de ter ferramentas para que ele mesmo busque as... Deixa eu ver. Aí, voltou. Pronto. Depois da identificação, então, nós temos a avaliação dos pensamentos ou das crenças. Em que consiste essa avaliação? Veja, quando nós temos um pensamento ou uma crença que está se apresentando de forma desadaptativa, ou seja, está relacionada a um sofrimento importante ou a uma disfuncionalidade, nós temos um paciente que tem aquele pensamento
ou de uma forma muito inflexível, ou seja, ele tem uma convicção imensa a respeito daquele pensamento, ele pensa daquela forma, né? Ou aquela interpretação pode estar imprecisa, ou seja, por alguma razão que pode ser a forma emocional dele ter interpretado aquele pensamento, né? Essa carga afetiva, enfim, por alguma situação pode estar imprecisa, ou seja, se você for ver de fato a realidade, aquele pensamento que o paciente teve foi apenas uma parte, uma impressão que ele tomou da situação. Ele deixou de avaliar a situação na integralidade para então formar o seu pensamento. Por algum motivo, né, por alguma distorção, ele foi seletivo ali e captou apenas aquelas informações que fundamentassem a sua forma de pensar, tornando então o pensamento impreciso. E muitas vezes o pensamento pode chegar a ser irreal mesmo, né? Sem fundamentos, sem elementos de evidência relacionados aos fatos, né? À realidade propriamente dito. Então veja, o que é importante nessa observação? Nem sempre o pensamento desadaptativo vai ser um pensamento que não é verdadeiro, né? Esse é um ponto bem importante que às vezes gera muita angústia no psicólogo, fala assim: Ana, mas do jeito que ele descreveu, caramba, aconteceu tanta coisa complicada que é quase impossível ele não pensar desse jeito. Ele não está sendo pessimista, a interpretação, a situação foi ruim mesmo, né? Então, nem sempre os pensamentos desadaptativos são sinônimos de pensamentos inverídicos. Isso é muito importante, né? Esses pensamentos, e principalmente as crenças, né, quando são mais estruturadas, elas trazem elementos que podem ser verdadeiros, sim, né, que ao longo da vida da pessoa, de fato, teve uma função, fez muito sentido para ela, então ela traz consigo elementos verdadeiros. O que nós precisamos identificar é em que aspecto este pensamento se associa com essa disfuncionalidade, com este sofrimento do paciente. Muitas vezes o aspecto da flexibilidade, ou seja, do quão rígido esse pensamento ou essa crença é que o torna desadaptativo. Então eu interpretei aquela situação, mas eu só acho que só tem essa interpretação, só pode ser isso. Então muitas vezes não é a questão de ser verdadeiro ou não, real ou não, mas às vezes é a flexibilidade daquele pensamento. Quando o paciente deixa de considerar todas as outras possibilidades, alternativas, enfim, para aquela mesma situação. E esse segundo processo, então, da reestruturação, que é a avaliação, faz justamente esse movimento, né, de ajudar o paciente a encontrar outras respostas alternativas, outras formas de você se relacionar com aquele pensamento. Como assim, Ana? Porque até então ele estava se relacionando com aquele pensamento como se ele fosse 100% verdade, uma verdade absoluta. É aquilo que ele pensa, né? E porque ele pensa, então aquilo era verdadeiro. Então a relação que ele tinha com esse pensamento era de uma convicção, de uma verdade absoluta e de uma inflexibilidade, por exemplo, né? A avaliação vai fazer justamente esse movimento do paciente conseguir observar, identificar esta relação que se estabeleceu. Opa, então eu posso me distanciar deste pensamento e ponderar este conteúdo, né? Veja, quando eu faço esse distanciamento, eu já estou mudando a forma que eu me relaciono com ele. É como se eu já colocasse ali, né, para a avaliação mesmo, que antes eu estava tendo já convicção. Quando eu faço esse distanciamento e falo, peraí, deixa eu pensar sobre o meu pensamento. Eu já amplio aqui a minha forma de me relacionar com ele. Eu já abro a possibilidade de que talvez ele não esteja tão preciso assim. Ou, peraí, deixa eu observar se ele é preciso. Só essa disposição em observar os seus pensamentos, né, em entender que a pessoa não é um pensamento, mas que ela tem pensamentos,
a gente já observa uma forma mais ampla, mais flexível, né, de lidar mais distanciada com estes pensamentos, né? E aí isso faz, então, a pessoa conseguir avaliar. Esta avaliação na terapia cognitivo-comportamental, ela também acontece primordialmente pelo questionamento socrático, quando nós vamos ajudando o paciente a buscar as respostas para aquela queixa, né, para aquela forma de pensar que ele trazia até então, ok? Deixa eu ver aqui no balãozinho. Perguntas. Legal. Ah, legal, gente. Que bom que vocês estão gostando. Ótimo. Depois de identificar e de avaliar, a terceira etapa da reestruturação cognitiva é a resposta. Como é que você vai responder? Como você vai... Qual resposta você vai aderir? Qual pensamento você vai aderir, então, dali para frente? Né? Porque aí você vai buscar outras alternativas e ao final desta resposta, né, elencar aquelas respostas que são de fato mais adaptativas, né? E a partir disso, depois de você ter compreendido este processo, então você terá pensamentos mais adaptados à realidade, né, mais realistas, mais flexíveis, e tudo isso tende a se relacionar com um modo mais adaptativo deste paciente, certo? Então vocês viram que a reestruturação cognitiva, ela tem o questionamento socrático aí como principal força, né, de manejo dessa estratégia também, ok? Muito bom. Ah, legal. O Cabral fez um resuminho ali para vocês. Muito bom. Legal. Outro ponto, gente. Além da reestruturação cognitiva, nós trabalhamos outras estratégias, né? Então, trabalhamos também com ativação comportamental, né? Quando o paciente, por algum quadro, geralmente quadros depressivos, por exemplo, ele acaba estabelecendo uma rotina, né, com poucos acessos a reforçadores. Então, tudo aquilo que era, por exemplo, vinculado a uma percepção de satisfação, de prazer, de realização, enfim, que de alguma forma era reforçador para o paciente, pela própria condição psicopatológica dele, ele acaba ou deixando de ter contato ou deixando de perceber aqueles reforçadores como de fato reforçadores, né? Perde a função de reforçador, ainda que ele continue tendo contato com aquele estímulo. E aí nós precisamos observar dentro da rotina do paciente, quando houve esse distanciamento dos reforçadores e como esta reaproximação pode ser novamente planejada, né? E na TCC nós fazemos a conexão desta ativação comportamental juntamente com as interpretações, né, com os aspectos cognitivos que ele vai fazendo também, certo? Então, essa é uma estratégia muito utilizada principalmente em quadros depressivos. Outra estratégia que nós utilizamos bastante também é a estratégia de regulação emocional, né? Nós podemos ajudar o paciente desde os pequenininhos, né, das crianças. Regulação emocional é uma estratégia bastante utilizada com os pequenos ali, principalmente os que são anteriores ali, né, antes dos 6, 7 aninhos, onde a questão da compreensão cognitiva talvez nem sempre esteja tão bem estruturada, né? Nós podemos tornar o trabalho com a regulação emocional muitas vezes bastante central ali com as crianças também.
passando por todas as etapas, né? Desde a identificação das emoções, da psicoeducação, de saber quais são as emoções, qual a função dessas emoções, qual o curso dessas emoções, ou seja, como que elas costumam acontecer, né? Como que elas costumam se manifestar, quais são as manifestações de cada emoção. Então veja que para trabalhar regulação emocional, assim como para trabalhar reestruturação cognitiva, é preciso que o paciente conheça os elementos envolvidos, as pecinhas envolvidas. É aí que adentra a outra estratégia inicial que a gente falou da psicoeducação, né? Por quê? Porque a ideia não é só a gente fazer a intervenção específica, né? Mas que o paciente entenda o processo pelo qual ele conseguiu chegar a pensamentos mais adaptativos, o processo pelo qual ele chegou a regular melhor as suas emoções. Então é por isso que antes das estratégias nós fazemos, né, em conjunto ali, a psicoeducação. Por isso que a gente faz toda essa parte de identificação antes, tanto na reestruturação cognitiva quanto na regulação emocional aqui que eu estou exemplificando, por exemplo, tá? Mesmo com as crianças, a gente faz esse processo da identificação, da compreensão, para elas identificarem quais situações aquelas emoções se manifestam, como que as pessoas normalmente manifestam as emoções também, para que a partir disso ela comece a identificar nela mesma como as emoções se manifestam, em quais situações, e aí sim a como reagir, né? Porque de fato elas vão entender o curso das emoções, as características, né, dessa manifestação, e aí sim será possível instrumentalizá-las para o manejo das emoções, né? Legal. Vai ficar gravado, gente. Sempre fica, sempre fica. Aí. Eu digo que sempre fica, porque vocês sempre perguntam, né? Vai ficar gravado? Vai, gente. Eu nunca tiro nenhum conteúdo, tá? Nem da mentoria também. Quem compra a mentoria fica com acesso irrestrito ao conteúdo aí, né? Enquanto a Hotmart existir, vocês vão poder acessar, né? E aí, na mentoria, nós vamos também trabalhar a parte prática dessas intervenções, né? Então, eu vou chamar quem quiser, claro, gente, não vou fazer exposições indevidas, né, forçadas aí, mas a gente vai treinar as habilidades ali com os alunos, vai ser bem interessante. Então, a gente quer dar essa ênfase mais prática também. E falando nisso, né, mais uma estratégia que a gente utiliza bastante são as estratégias de exposição. Principalmente quando a gente observa que o paciente, em razão do seu quadro psicopatológico, passou a fazer evitações. E essas evitações se relacionam muitas vezes com a manutenção da sua queixa. Então, por exemplo, se eu tenho ansiedade, eu deixo de falar em público. Então, eu estou fazendo uma evitação. E essa evitação, o fato de eu não me expor àquilo que é ansiogênico para mim, acaba sendo um fator próprio da manutenção da ansiedade, porque aí eu perco a oportunidade de aumentar o meu repertório de enfrentamento daquele estímulo, né? Então, eu perco a oportunidade de reestruturar os meus pensamentos relacionados à exposição, eu perco a oportunidade de aprender a manejar as minhas emoções, de expandir o meu repertório, por exemplo, de comunicação, de linguagem, enfim, porque eu faço a evitação. Então, a evitação ela pode acontecer em diferentes transtornos, em diferentes queixas também. Então, as estratégias de exposição, elas servem para essa finalidade. Um ponto bem importante que a gente trabalha bastante na mentoria é ter essa clareza, né, de que a exposição ela sempre precisa de um fundamento, de um preparo antes. Por quê? Porque um dos pontos elementares das estratégias de exposição é a adesão do paciente, é a concordância, é ele topar aquela estratégia, né? Então a gente nunca parte para a intervenção da estratégia de intervenção assim de supetão,
sem que ele sequer saiba o que está acontecendo. Vamos tratar a fobia específica. Então tá aqui, né? Você tem fobia de caneta, tá aqui tua caneta e pega aí, né? Força o paciente a um choque, né? Se não é uma estratégia pensada, esse choque, né? Não faça. Se você não sabe o que está fazendo, não faça. Porque a maioria de todas as estratégias de intervenção, elas têm um preparo antes, no sentido da psicoeducação, novamente, para que o paciente entenda que, inclusive, a estratégia pode ser ansiogênica, né? Ela tem essa função de expor o paciente a esse desconforto, justamente para que ele aprenda a lidar com esse desconforto, com as ferramentas, né, que vocês vão passar a trabalhar. E além desse preparo anterior, nós também fazemos as conexões, né? A gente vai costurando com as interpretações, as novas interpretações que o paciente vai fazendo à medida que as exposições vão acontecendo também. Então não é só expor o paciente àquele estímulo, né, que ele tem evitado. Tem todo um trabalho antes, durante, de acompanhamento, né, de hierarquia da exposição e também de costurar, né, de conectar ali, de possibilitar as interpretações mais adaptativas daquele estímulo que até então estava disfuncional para o paciente, certo? Então, ok, gente, hoje conversamos sobre as estratégias de intervenção, principalmente esse fundamento anterior, né, relacionado primeiro ao raciocínio clínico, quando a intervenção ela precisa fazer parte do processo, desde a avaliação, a conceituação, para que então você tenha elementos para definir a intervenção. Não partam da queixa principal para qual técnica que eu tenho que usar. Por favor, isso é um imenso tiro no escuro, né? E o segundo ponto é você prestar atenção aos princípios da TCC para que você se oriente a tua intervenção, principalmente aqueles fundamentos que falam sobre a psicoeducação, sobre o plano de ação, sobre o empirismo colaborativo, né? Para que daí sim você possa adentrar as estratégias com as técnicas, né, que são levantadas. Certo, gente? Amanhã nós vamos conversar sobre outros modelos cognitivos, então como nós podemos integrar as outras estratégias. E na sexta-feira sobre como este raciocínio clínico funciona no caso dos principais transtornos, tá? Nós estamos com as últimas vagas da mentoria e a gente daqui a pouquinho vai finalizar. Se você, porventura, né, quer fazer a tua inscrição e tá com o teu cartão para virar até amanhã, até sexta-feira, né, me chama ali no direct, a gente tá conversando caso a caso para ver a melhor forma de resolver isso para você, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou hoje aí, quem vai ver depois a gravação também pode deixar um comentário aí pra gente e a gente se vê amanhã. Obrigada, gente, até mais. Tchau, tchau. É isso aí, Max, tem um monte de coisa na mentoria. Tchau, tchau.